Aula online. Qual é o objetivo da aula online? O objetivo da aula online deve ser, qual a expectativa que você deve ter na aula online? Não é um processo de psicoterapia, mas ajudará você no processo de psicoterapia. Não se trata de tratamento psicanalítico, psicológico, psicoterápico, mas poderá você levar ao entendimento de quem é você, seu psiquismo, da sua emoção, e com isso, na aula online, você pode obter um bom resultado nessa aula online. E aí, disposto a abrir a chave da aula online? Vamos começar? E a aula online de hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Nós vamos falar sobre quem é você. Quem é a pessoa que está dentro de você? A aula online de ontem, nós falamos sobre pessoas abusivas. Várias pessoas estiveram ontem comigo, Rosângela de Nápoles, Benilde, Wilson, Kátia. Kátia, meu bem, adorei as fotos. A Kátia Helena, gente, eu fiquei muito emocionada. A Kátia Helena, ela fez um lanchezinho, botou do lado uma vasilhinha de lanche, botou do lado várias coisas e ela mandou as fotos pra gente. Que emocionante! E saber que isso me emociona mesmo. Kátia Helena, beijo no seu coração. Que ela virou e falou assim: hoje eu vou dormir feliz, porque finalmente eu entendi por que a minha vida até 40 anos deu várias coisas, deu ruim. E aí ela entendeu que ela era o bode expiatório, e sendo o bode expiatório, algumas coisas aconteceram na vida dela que fizeram ela não entender. E ela foi dormir feliz. Ela disse: eu vou dormir chorando, mas vou dormir feliz. E eu tive várias pessoas que estavam comigo ontem: Benilde, a Simone, a Jace, as meninas, Keila, Kênia, Délio, Ana Rangel e várias pessoas. Então, obrigada que vocês estão hoje comigo. E hoje o processo é de autoconhecimento. Vamos entender o que é autoconhecimento. O que é esse processo de conhecer a você? Porque a primeira coisa que você tem que entender: a pessoa que você mais tem que entender na sua vida é você. A pessoa que você tem que entender na sua vida é você. A pessoa que você tem que buscar conhecer tem que estar dentro de você. E esse conhece a ti mesmo foi aquilo que o Sócrates leu no oráculo de Delfos. Delfos era uma cidade lá na Grécia e ele leu lá em cima numa igreja. O oráculo é como se fosse uma igreja. Conhece a ti mesmo. Ele leu, conhece a ti mesmo. Ele leu no oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo. E quando Sócrates leu no oráculo de Delfos, ele começou a falar em praça pública para todo mundo que as pessoas tinham que se conhecer, que as pessoas que viviam melhores eram as pessoas que se conheciam. Porque quando a gente não se conhece, a gente começa a colocar a responsabilidade da nossa vida nos outros. E a gente tem que começar a se conhecer. A gente tem que começar a saber quem é você. Auto, todas as palavras que começam com auto, elas são aquelas que é dirigida de você para você. Então esse autoconhecimento é você pegar o espelho da sua vida. Eu até trouxe aqui um espelho para mostrar para vocês a dinâmica do espelho. Você tem que pegar, eu trouxe um espelhinho pequeno, mas você quando pega um espelho, a pessoa que você vai ver refletida nesse espelho é você. A pessoa que você vai ver refletida nesse espelho é você. Então você tem que olhar para você e falar: e você? Quem é você? É exatamente isso. Você, quem é você? Quem é você? Quem é você nesse espelho? Você sabe quem é você? Então, o conhece a ti mesmo é quando você deita no divã, e o processo de aula online é um processo que você vai ser o seu psicoterapeuta. Você vai ser o seu analista. Então, é um processo que a gente vai ajudar vocês a olhar, a mergulhar dentro de vocês para poder ver quem é você. E esse ver quem é você, olhar para dentro de você e pegar a sua face e ver quem é você, é complexo, porque às vezes você vai olhar para dentro de você e vai perceber que você não é você, porque você foi o que alguém construiu para você. E nesse comportamento de descobrir com a lupa quem é você, vai doer um pouquinho. Dói um pouquinho, porque você vai começar a descobrir que na estrada do autoconhecimento, ela tem início. Ela tem início, a estrada do autoconhecimento, ela tem início, mas ela não tem fim. Essa estrada do autoconhecimento, ela tem início e não tem fim,
Mas em contrapartida, ela vai te dar liberdade para você saber que você vai ser livre. Sendo livre, você vai poder ter duas notícias. Nessa liberdade, você tem duas notícias. E uma notícia sempre é má. A notícia má é que você vai enfrentar as coisas ocultas que estão dentro de você. Você vai enfrentar as coisas ocultas que estão dentro de você. Mas eu convido você a entrar dentro desse espelho. Eu convido você a mergulhar dentro desse espelho. Eu convido você a dar um salto para descobrir quem é você. E a grande pergunta que a gente tem que fazer na aula de relacionamentos, mas a grande pergunta que você tem que fazer é: eu estou disposto a descobrir quem sou eu? Eu estou disposto a descobrir quem sou eu? Muitas pessoas não estão dispostas a descobrir quem são elas. Mas eu creio que se você fizer o trabalho de fazer uma escultura com você, e esse trabalho de descobrir quem é você é tirando tudo aquilo que não pertence a você. É tirando tudo aquilo que não pertence a você. E aí, agora a gente nessa aula de hoje, na aula online de hoje, nós vamos fazer várias dinâmicas. E essas várias dinâmicas, a primeira dinâmica que nós vamos fazer é a dinâmica que chama Descobrir Quem é Você. Vamos ver se você consegue descobrir quem é você. E essa descoberta de quem é você, eu vou já dar o primeiro livro para você. Depois eu vou mandar print para vocês no grupo, na linha de transmissão que foi criado nessa aula online. Mas o primeiro livro que eu vou deixar para vocês é esse aqui, ó. É o livro do Luiz Alberto Pi, Amor e Superação. Como enfrentar as perdas e viver os lutos da sua vida. Esse é o primeiro livro que você tem que começar a entender que você precisa comprar. Como enfrentar amor e superação. Como enfrentar as perdas e viver os lutos da sua vida. Essa é a grande descoberta que nós vamos começar. Como enfrentar os lutos e as perdas da sua vida. Como enfrentar? Como você acha difícil que a gente vive? Quem é você? Você já parou para fazer essa pergunta para você? Quem é você? Se você souber responder quem é você, você já deu um grande passo. Eu sou Cássia Rodrigues, tenho 58 anos, sou psicóloga, sou psicanalista, sou economista, estou me doutorando em psicologia, fazendo uma pós em neurociência, sou mãe do Lorenzo. Não, isso não é você, isso aí é suas questões externas. Eu quero saber quem é você, eu quero saber assim, olha, pensa, eu sou uma pessoa boa, mas eu sou justa. Eu sou uma pessoa doadora, mas eu sou uma pessoa que eu sei dizer não. Você sabe dizer não, gente? Responde aí pra mim. Responde no chat. Vocês são capazes de falar não, não dá? Não, eu não quero? Porque tem muitas pessoas que pensam que são boazinhas porque elas dizem muito sim, mas na verdade elas são más. Elas são más porque elas dizem sim só querendo agradar o outro. Então, é melhor um não verdadeiro, um não que você fique em paz, do que um sim que você contraria só para agradar os outros. Isso que é descobrir quem é você. E hoje em dia, como a gente está vivendo esse mundo da preguiça, vocês acham comigo que nós estamos vivendo o mundo da preguiça? Eu tenho visto que a gente está vivendo o mundo da preguiça. Por isso a briga, negócio da previdência, o pessoal não quer que aprove a previdência, porque não, eu quero estar aposentada com 50 anos, para fazer o quê? Para viver mais 50 sem fazer nada? Gente, hoje nós vamos viver muito. A medicina diz que nós vamos viver muito. Olha eu aqui com 58 anos, vou fazer 59 no final do ano. Tô ainda, nem penso em aposentar. Aposentar, minha mãe tem 85 anos. Minha mãe nasceu em 1934. Ou na escola dela de ensino fundamental, ela que toma conta da escola dela. Por isso que ela tem as coisas, por isso que eu tenho as coisas. Será que você não tem as coisas? Será que as coisas para você não dá certo? Porque dentro de você tem uma preguiça? Não, é porque eu não dou sorte. Se você ainda acha que você não dá sorte, você está no caminho errado. É porque você não está disposto a fazer sacrifícios. Na vida a gente tem que fazer sacrifícios. E a característica de quem faz sacrifícios são as pessoas que estão acostumadas a perder. Vocês sabiam que na empresa do Bill Gates, da Microsoft, porque vocês sabem que a Apple, o sistema operacional da Apple é diferente do sistema operacional do Microsoft. Tanto que eu tenho
Como é o nome daquele computador que eu tenho? Da Apple, como é que chama? iPad. Não, eu tenho um iPad, mas eu tenho também aquele... Não tô lembrando o nome agora, não. Eu tenho... Netbook? Eu tenho também um computador portátil da Apple, que chama outro nome. É o Mac. MacBook. Eu tenho um MacBook. E eu tentei atualizar com a plataforma aqui nossa, não atualiza. Então, na vida é assim. Eu tenho que ter o sistema operacional da Microsoft, porque o celular, ele não se adequa a essa plataforma que nós estamos usando. Tanto que eu tenho um MacBook e não posso usar, porque ele não se atualiza. Então, o Bill Gates e o Steve Jobs, quem é mais inteligente? Quem que vocês acham que é mais inteligente? O Bill Gates ou o Steve Jobs? Queria ouvir de vocês. Quem que vocês acham que é mais inteligente? O Bill Gates ou o Steve Jobs? Steve Jobs. Steve Jobs. E você? Eu acho que é o Bill Gates. Por que Steve Jobs? Porque ele é mais inteligente, no caso. Eu assisti um filme que conta a história do Steve Jobs. A razão é que, pelo que eu vi dele no filme, eu achei ele mais inteligente. Tá. E por que você acha que é Bill Gates? Olha, eu não conheço o... Mas por que você acha que é o Bill Gates? Porque por tudo que ele fez de programas, de computadores, tem a cabeça muito boa para mexer com... Quem é mais inteligente é quem tá vivo. Bill Gates tá vivo. Steve Jobs teve um câncer de pâncreas e foi embora com 50 anos. Porque o Bill Gates deu conta de olhar para dentro dele. Em agosto eu vou dar aula porque adoecemos. Hoje não precisamos adoecer. Se a gente adoece é porque algo está mal no nosso psiquismo. Então Bill Gates, ele tem um desprendimento melhor para a vida, porque não é pela inteligência técnica que a gente olha, porque os dois têm a mesma inteligência técnica. Os dois aqui, os meus colaboradores, responderam errado. Porque tecnicamente os dois são empatados. Todos dois descobriram coisas fantásticas que revolucionaram o mundo da internet. Um fez a gente ficar viciado em timeline. Steve Jobs fez a gente ficar viciado em timeline. O timeline é uma descoberta. Timeline é esse aqui, ó. É o timeline, que é passar na linha do tempo. E o Steve Jobs, ele fez a gente ficar dependente disso aqui. Nós éramos viciados no BlackBerry. E ele falou assim, joga fora o BlackBerry e vou fazer para você o iPhone. Ele criou essa tecnologia. E o Bill Gates falou assim, agora joga fora os seus computadores, cada um vai ter um computador dentro de casa e o Microsoft, eu vou fazer vocês ficarem dependentes do Microsoft. Então os dois, intelectualmente, os dois têm a mesma inteligência, concorda? Você concorda? Tem a mesma inteligência, os dois descobriram algo fantástico. Só que o que olhou para dentro dele falou assim, não quero ser apegado ao dinheiro. O Bill Gates, ele divide a fortuna dele com várias pessoas. O Steve Jobs falou assim, eu não vou dar nem para minha filha de um casamento, de uma gravidez inesperada. A filha dele fez de tudo para ter contato com ele e não teve. Eu também tenho 2 biografias do Bill Gates, do Steve Jobs, desculpe, assisti o filme também. E tanto que ele foi expulso da Apple. O Steve foi expulso da Apple, a maçãzinha, que é o símbolo da empresa dele. A empresa que ele criou, ele foi expulso. Então ele não tinha inteligência emocional. E aí ele desenvolveu um câncer de pâncreas, que é fulminante, que mata. Porque vou contar a historinha dele pra vocês. Ele foi adotado. E ele foi adotado porque a mãe dele falou assim, eu quero adotar esse menino, eu quero dar esse menino para adoção, porque eu não vou ter condição de fazer um nível superior com ele, de dar um nível superior. E aí quando ele descobriu que o motivo da adoção para os Jobs, porque ele foi adotado pelo casal Jobs, Steve é o nome dele, Jobs é o sobrenome, ele falou assim, eu também não vou fazer nenhum nível superior, porque minha mãe queria que eu fizesse, por que ela não ficou comigo? E ele não fez. Então ele não deu conta de lidar com os traumas dele. Então quem é mais inteligente? O que segura a vida, o que tá aqui. Pensaram? Olha pro espelho, vê quem você tá vendo. Porque às vezes a gente usa só inteligência intelectual. Você sabe quem é você? Por que alguns são mais adaptáveis e outros não? Já dei o exemplo, eu usei o exemplo de 2 pessoas públicas. Uma que já foi embora, não fez o iPhone, não continuou a saga. Porque vocês podem perceber, se ele estivesse aqui, a saga seria muito maior. O que eu tô fazendo com vocês é para vocês terem acesso ao inconsciente de vocês.
E dessas pessoas que você está pensando, dessa pessoa da sua família ou de origem, ou nuclear, família de origem é todo mundo de laço, que vem lá pai, mãe, avô, cunhado, tio, tia, são as pessoas da família de origem. E da família nuclear, você, seu marido ou sua esposa, seu parceiro e seus filhos. Pense em uma pessoa, e dessa pessoa, pense em alguém, pensa 3 qualidades e 3 defeitos. Pensa aí, 3 qualidades e 3 defeitos. Pensa nessa pessoa, 3 qualidades e 3 defeitos. Pensaram? Pensaram? Já deu tempo de pensar. 3 qualidades e 3 defeitos. Pensa. No que você pensar, 3 defeitos e 3 qualidades, eu vou trabalhar com vocês o que chama da árvore genealógica de vocês, as experiências que você viveu ao longo da vida. E antes eu vou dar 2 filmes de dica para você ver se isso está certo. 2 Vidas, eu queria que vocês assistissem esse filme 2 Vidas, e o Código de Família, que eu busquei essa dinâmica nesse filme, nesses livros. E eu vou trabalhar com vocês a dinâmica da projeção. A dinâmica da projeção. Eu quero que vocês agora entendam uma coisa. Esses defeitos que vocês pensaram estão dentro de vocês. Puxa vida! Esses defeitos são seus. Por isso que estão dentro de você. E essas qualidades também são suas. Ai, mas eu pensei no meu marido, aquele cachorro safado, sem vergonha, eu dou duro o dia todo e ele fica lá na vagabundagem. Você também é igual a ele. O nome dessa dinâmica chama dinâmica da projeção. Dinâmica da projeção. Aquilo que você vê no outro e que te irrita, irrita porque lembra você. E é aquela frase do Freud, quando Pedro fala de Paulo, a gente conhece muito mais de Pedro do que de Paulo. Quando Cássia fala de Aparecida, eu conheço muito mais de Cássia do que de Aparecida. Cuidado com o que você anda falando dos outros. O nome dessa dinâmica é dinâmica da projeção. Sei que dói, sei que dói. Sei que dói esse processo de mecanismos de defesa que o Freud falou, que tudo que a gente vê no outro que incomoda a gente é porque está dentro da gente, mas em contrapartida é libertador. Então fica a dica, quando Pedro fala de Paulo, conhecemos muito mais de Pedro do que de Paulo. Então, esses 3 defeitos que você colocou aí são seus, e essas 3 qualidades são suas também. Só que ver as qualidades é legal, maravilhoso, mas ver os defeitos, aí você fica com raiva. Não fica com raiva não, tenta ver que está dentro de você e você pode mudar. Tenta ver isso, aí você muda, tá? Tenta isso.